Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Repita comigo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Amém. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome, nós glorificamos a tua face. Muito obrigado porque verdadeiramente o Senhor habitou no meio dos louvores. Agora, Deus, fala conosco por intermédio da tua palavra. Sê conosco, eu me posiciono, me coloco, me prostro diante dos seus pés para que o Senhor me use como instrumento teu nessa noite, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Queridos, preste bastante atenção aqui. Das figuras que nos é apresentada no Novo Testamento, e não poucas figuras ao longo da leitura do Novo Testamento, e principalmente dos evangelhos, nos são apresentada, mas dessas figuras que nos são apresentadas no Novo Testamento, sem dúvida alguma, uma das mais excêntricas, para não dizer enigmática, é João Batista. E eu afirmo isso por alguns fatos que nós podemos atestar por meio da palavra. Primeiro, o próprio anúncio do seu nascimento ao seu pai Zacarias, que está lá em Lucas capítulo 1, do versículo 8 ao 23, por si só já é um fato inusitado. Zacarias era sacerdote na casa de Deus, estava cumprindo o seu turno sacerdotal, já em ditosa velhice, tinha por mulher Isabel, que também era estéril, ou seja, não conseguiu ter filhos ou lhe dar filhos, e de repente, num determinado turno, um anjo visita o seu pai Zacarias e lhe dá a grande notícia de que a sua mulher esperaria um filho, e que aquele filho seria o precursor do Messias, o anunciador daquele que traria salvação ao mundo. Sobre a sua cabeça não passaria navalha, ele não beberia bebida fermentada, ou seja, que viesse do fruto da uva, porque esse seria separado para Deus, seria nazireu de Deus. E o inusitado é que Zacarias, que esperava tão ansiosamente essa notícia, que expectava tão ansiosamente por um dia ser pai, agora em ditosa velhice é tomado de dúvida, e por ser tomado de dúvida, torna esse recado inusitado, torna a notícia de João Batista inusitada, e de tão inusitada, Zacarias fica mudo até o nascimento de João. Por si só, o anúncio de João Batista já tem algo, Miqueias, inusitado.
E depois de nascer e crescer, ele surge pregando no deserto, uma região inóspita, onde no verão o calor repele qualquer ser humano, chegando a um calor insuportável de 45 graus. As pessoas se deslocavam de suas cidades para ouvir João pregar no deserto da Judéia. Um deserto, querido, que fazia um calor mais intenso do que esse que você está sentindo agora. 45 graus em tempos de verão, mas as pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam assisti-lo, as pessoas queriam saber mais a respeito desse João Batista e a respeito daquilo que João Batista pregava. Eu costumo dizer que se a igreja esteve nos planos de Deus, mesmo antes de ser inaugurada, e mesmo antes de ser verbalizada por Cristo, então a primeira igreja que se tem notícia é a igreja que João Batista montou no deserto. Porque as pessoas estão indo ali para ouvir falar de Jesus. Porque as pessoas estão indo ali porque estão arrependidas do estilo de vida que elas viviam, que elas vivenciavam. Amém? Não bastasse isso, seus hábitos alimentares eram, no mínimo, pitorescos. E por pitorescos, entenda, curiosos. Amém? Pois João alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Repita comigo, que delícia. Gafanhotos e... A Rúbia está aqui assim. Gafanhotos e mel silvestre. E por mel silvestre, querido, não entenda o mel da abelha, o mel do apicultor que cria abelhas, não, Austin. Era um tipo de mel de uma vegetação específica do deserto, por isso se diz mel silvestre. Amém? O seu hábito alimentar, a sua dieta alimentar, nutricionista Lívia, amém? Era no mínimo curiosa. Se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Usava como vestimenta uma túnica áspera e grosseira, tecida por pelos de camelos, amarrando na cintura com uma cinta bem rústica, uma correia rústica também feita de peles de animais. Esse é o João Batista que nos é apresentado. E se o lugar que ele pregava era inóspito, estranho, as suas vestes, a sua alimentação também não eram nada atraentes, a franqueza da sua pregação nos chama mais atenção ainda, pois ele se dirigia a alguns da multidão como sendo: raça de víboras, quem vos ensinou ou vos induziu a fugir da ira vindoura? Sabe o que eu acho curioso, Priscila, na pregação de João? É que ela em nada massageava o ego, mas as pessoas queriam sair de longe para ouvi-lo no deserto. As pessoas queriam sair de longe para ouvir o que João tinha a dizer, o que João tinha a ensinar, o que João tinha a falar. Por toda essa somatória de fatos, João é sim, para mim, pelo menos para mim, se para você não, amém, eu te respeito, pelo menos para mim, um dos personagens mais excêntricos, para não dizer enigmático, do Novo Testamento. No entanto, querido, curiosamente, é a respeito desse personagem excêntrico, estranho, diferente, enigmático, que Cristo vai dar um dos mais belos testemunhos que se poderia ser dado a um homem comum. Cristo vai dizer que entre os nascidos de mulher, ninguém foi ou era maior do que João. Esse homem que se vestia estranhamente, esse homem que tinha hábitos alimentares de um ermitão, hábitos alimentares de um camarada rústico, que vivia isolado da sociedade.
distante da sociedade e daquilo que o sistema imprimia. É dele que Cristo, e apenas dele, que Cristo vai dizer, o próprio Cristo vai dizer, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E querido, talvez você olhe para mim e queira entender, pastor, mas por que essa fala é tão importante? Esse testemunho a respeito de João Batista é tão forte. Querido, isso equivalia ao mesmo que dizer que João Batista era de valor igual ou maior do que os antigos profetas. O que Cristo está querendo dizer é, entre os profetas da antiga aliança, que foram nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Por isso que ele conclui dizendo assim, mas o menor no reino de Deus, ou seja, na nova aliança, é maior do que João. Porque João é aquele que fecha a antiga aliança. João é aquele que fecha um ciclo profético. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, querido, é o mesmo que dizer que entre os nascidos de mulher, Elias. Entre os nascidos de mulher, Eliseu. Entre os profetas nascidos de mulher, Jeremias. Entre os profetas nascidos de mulher, Ezequiel. Entre os profetas nascidos de mulher, Isaías. Samuel, que era juiz, profeta e sacerdote. Ninguém foi maior do que João. Ninguém da antiga aliança supera o João, precursor da nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém. Querido, mas não é difícil compreender os elogios que são tecidos por Cristo a João, no capítulo 7, a partir do versículo 24 de Lucas. E não fica difícil compreender quando nós observamos sob a perspectiva da sua biografia, ou seja, a partir dos vários relatos que nos são apresentados a respeito de João. Sabe por que Cristo vem até aquela multidão e aqueles que estão ali à sua volta e vão dizer para ele, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Alguém converse, querido, Cristo parou tudo para fazer um discurso acerca de uma pessoa. Sabe? Às vezes a gente lê esse relato e passa por ele, corrido. Mas nós precisamos nos atentar que Cristo está falando de alguém. Quando o evangelho todo é o contrário, é alguém falando de Cristo. Mas agora Cristo abre um parênteses e ele vai falar desse João. Ele vai dar testemunho desse João Batista. Ele vai mostrar para a multidão o que eles foram ver no deserto. Ou seja, ele encontrou qualidades em João. Ele encontrou motivos para falar de João Batista. Ele encontrou razões para abrir um parênteses e dizer, eu conheço um tal de João Batista. Eu conheço alguém chamado João Batista, que fez a diferença no deserto. E ele tinha razões para fazer isso. Ele tinha motivos, embora possa parecer para você que não. Primeiro, sabe por que Cristo faz isso? Porque havia entre Cristo e João uma simbiose. O que é simbiose, pastor? Uma interação, e isso é constatado, essa interação é constatada, querido, até mesmo quando ambos estavam no ventre de suas mães. Havia uma simbiose, havia uma intimidade, havia uma comunhão.
Quando Gabriel vem até Maria, anuncia que ela vai abrigar no seu ventre o Salvador. Ela sai correndo para visitar Isabel, mãe de João Batista, que já estava grávida. E quando Maria entra na casa de Isabel, o texto diz em Lucas, no capítulo 1, que o ventre de Isabel estremeceu. João Batista, que estava ali, testificava que no ventre de Maria abrigava o Salvador. Sabe qual é o nome disso? Simbiose, comunhão, interação, intimidade. É por isso que Cristo tinha alguma coisa a falar acerca de João Batista, porque desde os ventres de suas mães já havia relação, já havia relacionamento, já havia relacionamento. O segundo motivo é que o próprio Cristo sabia quem era João Batista. Olha o que ele diz no texto que nós acabamos de ler no versículo 27. Sim, este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus sabia quem era João Batista. Por isso que ele tinha o que falar a respeito de João. Querido, se Cristo abrisse um parêntese no discurso dele aqui hoje, o que ele teria a dizer a teu respeito? Cristo sabia quem era João. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Eis aí Tiago. Eis aí Miqueias, homem de Deus, casado com Keila. Eis aí Washington. O que Cristo teria a dizer ao teu respeito? Cristo tinha alguma coisa para falar a respeito de João Batista. Cristo tem que ter alguma coisa para falar a respeito da tua igreja. O duro é que muitas das vezes, querido, Cristo até tem algo a falar, mas muitas das vezes não é algo de bom. Lembra das 7 igrejas da Ásia? Tenho, porém, contra ti. Das 7, 5 igrejas aguçaram de Cristo o tenho, porém, contra ti. Se Cristo viesse, voltasse hoje, o que ele teria a dizer a teu respeito? No dia do juízo, o que Cristo tem a dizer ao teu, ao meu, ao nosso respeito? Eis aí meu servo, que levanta a mão para adorar na igreja, mas em casa quebra o pau com os filhos. Eis aí meu servo. Eis aí meu servo, que na igreja dobra o joelho, até dizima, mas não paga suas contas. Eis aí meu servo, que tem o nome no SPC, que tem o nome no Serasa, que compra numa e outra loja e sai comprando, mas nunca volta na primeira que deve. Controla a meninada aí, gente. Posso ouvir um amém? O que Cristo tem a dizer ao teu respeito? Cristo tinha algo a dizer a respeito de João. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro. Deixa eu abrir um parêntese, porque eu quero falar do meu mensageiro, daquele que falou de mim. Agora é a minha vez de falar dele. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que Cristo tinha algo a falar a respeito de João? Terceiro, porque mesmo antes de batizar Jesus, ele dava testemunho de Cristo. Aleluia. Mesmo antes de Jesus aparecer para ser batizado, João já falava dele. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas aí, no capítulo 3, versículo 15. O povo descia para ir até o encontro de João Batista no deserto.
A partir do versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Sabe por que Cristo tinha que falar a respeito de João? Porque João tinha que falar a respeito de Jesus, mesmo antes de batizá-lo. Porque João testemunhava. Porque João falava do amor de Jesus. Porque João anunciava o Messias, anunciava o Salvador. Sabe, um dos dados interessantes em João Batista é que ele nunca tomou para si a autoria do seu ministério. Ele nunca tomou para si a autoria do seu ministério. Perguntavam para ele se porventura ele era o próprio Cristo. Ele disse: eu na verdade vos batizo com água, mas em um aí diferente. Se eu estou aqui é por ele. E Paulo vai parafrasear isso lá em Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. João Batista não atribuía para si a autoria do seu ministério. Se eu estou aqui é por Cristo. Querido, essa geração, principalmente de pregadores, precisa aprender isso. Nós vivemos um tempo em que os grandes homens de Deus, que eu os chamo na verdade de pseudos profetas contemporâneos, pseudos profetas da atualidade, atribuem para si a autoria dos seus feitos. Se a igreja é grande é porque ele é o cara. Se acontece na igreja é porque ele é o diferencial. Atribuem para si a autoria. Quem faz não é Cristo, é o cara do chapéu. Se é que você me entende. Amém? Se alguma coisa acontece, não é por Cristo, é pelo cara que pede mais cedo. Faça uma relação mais cedo com... E você vai entender de quem que eu estou falando. Pede mais cedo. Você está entendendo? Atribuem para si a autoria. Atribuem para si a responsabilidade. Acontece porque eu estou aqui. Acontece porque eu sou o cara. Acontece porque Deus me usa. Não, querido. Ops, eu vos batizo com água. Mas em um que vai batizar diferente. Batiza com o Espírito Santo. E com fogo. É dele que eu testifico. É ele que é o autor do meu ministério. Deixa eu te dizer uma coisa. É Cristo o autor da sua vocação. É Cristo o autor do seu ministério. É Cristo o autor do seu chamado. E João sabia muito bem disso. Outra coisa que eu gosto em João Batista, que está muito atrelado a esse terceiro ponto que eu citei aqui agora, é porque em João Batista não havia crise de identidade. Sabe alguma coisa que eu gosto em João, Zezinho? É que ele era autêntico. João era autêntico. Sabe? E isso se via no seu próprio modo de vestir e se alimentar. Sabe? Ele era autêntico. Tinha autenticidade. Ele tinha identidade própria. Ele não tinha crise de identidade. E isso com certeza agradava a Cristo. Sabe, não bastasse isso, João Batista sabia exatamente quem ele era em Deus. Quando as autoridades perguntaram isso mais específico, lá em João, no capítulo 1, versículo 20, vem comigo aí, vem comigo.
Lá em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, melhor dizendo. Aliás, versículo 20 mesmo. Vou ler o 19 para a gente entender. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Você está entendendo? Querido, o princípio da identidade começa em saber quem você não é. Anota isso aí. O princípio da identidade começa em saber quem você não é. João sabia quem ele não era em Cristo. Eu não sou ele. Eu não sou o Cristo. Certa feita, numa reunião de pastores, eu ouvi do pastor Cláudio Jomar uma coisa interessante na pregação que ele fazia para os pastores nessa reunião. E ele disse assim: o problema da igreja é que ela quer fazer pelos outros o que Cristo já fez. A igreja existe como agência do Evangelho, cujo agente é o Espírito Santo. Amém? Mas a igreja, muitas das vezes, quer dar a vida pelas pessoas. A igreja não foi chamada para dar a vida. Quem deu a vida foi Cristo. Pastor, qual a gravidade disso? Quando a igreja quer dar a vida pelas pessoas, ela quer tomar o papel de um ser que é maior do que ela. Cristo. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é em Cristo. A igreja atual, querido, sofre com uma constante crise de identidade. João era autêntico, a igreja atual não é. A igreja atual, preste bastante atenção aqui, aí você vai se identificar com o que eu estou falando. A igreja atual, ela é modinha. Sabe? Ela vai para onde a banda toca. Se todo mundo pintar a parede da igreja de preto, as igrejas tudo pinta de preto. Estou falando algum absurdo aqui? Modinha. Você olha para a igreja que tem mais status, que é a maior, pintou as paredes tudo de preto. Queridão, não tem nada contra preto. Aliás, eu sou preto. Né, Washington? Que fique claro isso aqui. Né? Eu sou negão. Eu não tenho nada contra preto. Ah, igreja pinta. Aí tem pastor que fala assim, porque preto é trevas. Eu não pinto minha igreja de preto de jeito nenhum. Não, querido. Sabe? O problema é que fica bom na filmagem. É por isso que eles pintam. Sabe? As fotos ficam melhor. Olha lá a cara da mídia. Você está entendendo? Amém? Mas eu não sou modinha. Amém? Eu não sou modinha. Eu não vou na onda. Para mim, a igreja tem que ser clean, branquinha. Porque a gente lida com almas, e muitas das vezes, almas que estão deterioradas. E a cor tem influência psicológica. Por que o McDonald's é vermelho? Hã? Oi? Por que ele tem cores fortes? Quem aqui já parou para pensar nisso? Você vai no McDonald's e nem sabia disso. Para despertar fome. O vermelho desperta fome. Você está entendendo? E outra coisa, o vermelho cansa. Um McDonald's quer que você compra, senta, come logo e vaza. Para que outro venha e coma no seu lugar. E pague, e gaste. O nome disso é fast food. As cores influenciam. Eu, quando prego em igrejas com parede preta, eu durmo antes de pregar. Troço mais esquisito, Miquel. Você não pode ir em igreja de parede preta, Miquel. Não pode. Miquel, se ir numa igreja dessa...
Você está entendendo? Amém? Porque me cansa. Eu vou olhando para aquilo ali, eu vou ficando... Ai, canseira. Meu Deus. Você está entendendo? Mas voltando aqui, por que que as igrejas têm essa tendência? Porque é modinha. Se fulano pintar de laranja, vai pintar também a parede de laranja. Se pintar de rosa pink, vai pintar de rosa pink também. Porque a igreja tal tem influência isso e aquilo. E sabe de onde nós copiamos isso? De uma cultura norte-americana que tem um evangelho, na maioria das vezes, falido. O preto nas paredes vem da cultura norte-americana, onde o evangelho, na maioria das praças, está falido. Eles é que, na verdade, deveriam copiar algumas igrejas sérias do Brasil. Não todas. Quem aqui está entendendo, diga amém. Modinha. Não é autêntico. Querido, seja um cristão autêntico. Todo mundo toca worship, eu vou tocar worship. Está entendendo? Aquela pasmaceira, aquele trem. Oh. Você está entendendo? Pastor, você tem alguma coisa contra? Só contra a pobreza instrumental do worship. Estou falando algum absurdo, Luiz? Obrigado. E ele é curto e grosso, né? Não, senhor. Você está entendendo? Amém? Mas é modinha. Lembra do Antônio Cirilo? Poderoso Deus. Poderoso Deus. E o trem ia toda vida, mas todo mundo queria tocar. Modinha. Sabe o que eu gosto em João Batista? É que João Batista não era modinha. João Batista era autêntico. Cristo está atrás de cristãos autênticos. Que tem identidade própria. Que sabe quem ele é em Deus. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. E quem for da minha época vai lembrar do Preciso de Ti. Misericórdia. O Miquel está assim, ó. E tinha ministrante que copiava a autora. Até a ministração da Ana Paula, a pessoa da igreja fazia. Preciso de Ti, Senhor. Oh, a Ana Paula tem a unção dela, sou. Eu não estou aqui negando a mulher de Deus que ela é, não, por favor. Mas ela tem a unção dela, Deus usa ela daquele jeito. Você não precisa afinar. Aí tinha uns negão parrudo. Preciso de Ti, Jesus. Os negão da mão grossa, só. Que pegava em tijolo. Preciso de Ti. Não. Sabe, é uns trem, é uma falta de autenticidade. Uma falta de identidade. Você vai tocar a música do Fernandinho, fala tudo que o Fernandinho fala. Para. Seja autêntico. Pega a música, pega a letra, traga para você. Coloca a sua identidade na sua ministração. Está parecendo em reunião do Ministério do Louvor. Deixa eu passar para o próximo tópico. Amém? Chega, né, Sandra? Tá bom, nós entendeu. Glória a Deus. Outra coisa que Cristo via em João Batista. João não era nada daquilo que o sistema esperava que ele fosse. Olha o que Jesus pergunta no capítulo 7. No início do versículo 24. Tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saísse a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saísse a ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Sabe o que é isso? É o que o sistema esperava ver no deserto. É o que o sistema esperava ver em João.
Você sabia que João, Nivaldo, poderia aparecer no deserto com vestes de sacerdote? Você sabia disso, Miqueias? Ele era de linhagem sacerdotal. Ele iria substituir o turno de Zacarias, porque ele era de linhagem sacerdotal, era descendente de sacerdotes. Quando chega a vez de João, ao invés de fazer o que o sistema determinava para João, vai estudar para ser sacerdote, vai aprender o ofício sacerdotal, vai vestir as vestes talares de um sacerdote, vai cumprir os rituais. João quebra com o sistema e vai servir a Deus no deserto. João não se amoldava aos padrões desse mundo. João não se conformou com o século do tempo de sua existência. Não havia conformismo em João. João não se amoldou ao sistema. Sabe? A igreja atual, por vezes, preocupa-se em viver e fazer para agradar os outros, para agradar o sistema. Não, pastor, vamos fazer um culto assim, assim, assado, que atrai mais gente. Vamos colocar umas campanhas do sal fino, do sal grosso. Vamos fazer umas noites proféticas. Vamos fazer uns trem atrapalhado. Vamos pular num pé só. Vamos rodar no manto. Olha lá, a Adna já até sabe, ó. Já está até preparada. Você está entendendo? Vamos fazer uns trem esquisitos, pastor, que atraem o negócio. Não, querido. Não vou me conformar com esse século. Você está aqui para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho autêntico, a palavra autêntica, aquilo que Cristo deixou para nós. João não se amoldava ao sistema. Pastor, vamos mudar o Conexão Dunamis, vamos fazer uns trem que atrai jovem, depois do culto nós faz uma discoteca lá embaixo. De jeito nenhum. Jamais. Never. Você está entendendo? Vai vir uns gatos pingados de jovem, mas discoteca eu não venho, não faço. E nem os meus líderes, graças a Deus. Esse problema eu não tenho com eles. Sabe? É uns trenço. Bar gospel para namoro cristão. Existe. Em Belo Horizonte. Pulseira do solteiro. Pulseira da encaiada. Tem uma mesa específica para ela. Ou seja, há séculos não arruma ninguém. É aquela mesa, quem passar ali é encaiada. Quer casar todo. A Amanda está assim, não, pastor, mentira. Tem. Você está entendendo? Uns negócios esquisitos, sou. Uns trem atrapalhado. E a gente quer trazer isso para dentro da igreja. E a gente quer dizer que o contexto disso está certo. Posso ouvir um amém? João não era um caniço agitado pelo vento. Sabe o que é isso? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele não é frágil. Ele não é fraco. Um caniço agitado pelo vento, qualquer ventinho que vem, ele balança. Você está entendendo? O que Cristo está querendo dizer é isso. Ele não é frágil. Se fosse nos nossos tempos, Cristo talvez usava uma linguagem que eu uso muito. João não é Nutella. O que viesse a ver no deserto? Um João Nutella? Você está entendendo? Ele não era Nutella, sabe? Ele não era mimimi. Ele não reclamava. Ai, o horário. Ai, o culto. Ai, aquela palavra do pastor. Eu gosto quando ele prega vitória. Sabe?
Não, querido. João não era mimimi. João não era um caniço agitado pelo vento. E a gente vive uma geração de cristãos caniços. Cristãos agitados por qualquer vento de doutrina. Sopra para cá, ele vai para lá. Se sopra para o lado de cá, ele vem para o lado de cá. Se sopra para frente, ele vai para frente. Se sopra para trás, ele vai para trás. Qualquer vento mexe com ele. Nem tampouco se vestia com roupas finas para agradar o contexto social da época. E Jesus vai dizer o interessante: se vocês foram procurar alguém no deserto com roupas finas, vocês foram no lugar errado, porque o lugar de roupas finas e luxuosas é no palácio. Você está entendendo? Amém? Que fostes ver no deserto? Eles foram ver um João que não se amoldava ao sistema. Querido, as pessoas estão sedentas de um evangelho que não se amolde ao sistema atual. O que as pessoas vêm ver quando elas vêm às nossas igrejas? O que elas estão vendo? Caniços agitados pelo vento, que uma hora está firme, outra hora está fraco. Uma hora frequenta a igreja assiduamente, outra hora some e nem dá notícia. O que as pessoas estão vindo ver nisso que nós chamamos de igreja? Roupas luxuosas também pode simbolizar um evangelho que massageia ego, que fala daquilo que as pessoas querem ouvir e não daquilo que elas precisam ouvir. Sabe uma oração que eu tenho feito nos últimos tempos? Senhor, não me deixe pregar aquilo que a igreja não precisa ouvir. Não me deixe pregar aquilo que a igreja não precisa ouvir. Porque, querido, somos tendenciosos. Somos tendenciosos a pregar aquilo que a igreja não precisa ouvir. Me permita pregar aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, e não aquilo que o pastor Wendel tem para a igreja. É interessante em Apocalipse, ao anjo da igreja, João, escreve, um outro João, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ao anjo da igreja, João, escreve. É o anjo da igreja, ou seja, o pastor local daquela igreja, que vai falar, João. Mas é eu que estou dando. Você está entendendo? É eu que estou dando. É eu que estou dizendo o que você tem que escrever, João. João, não escreva nada de você não, João. Não fala nada de você não, João. Opa, derruba não. Penúltima coisa, pode dar glória a Deus aí. Vocês também, nem disfarça. Ai, ai. Ei, Dinha, primeiro a dar glória a Deus, hein? Glória a Deus. Tem que dar mamar a menina. Amém. Penúltimo, dá glória a Deus não, gente. As pessoas que ouviam João reconheciam nele a justiça de Deus. Por isso que Cristo tem alguma coisa a falar dele. Porque as pessoas viam nele a justiça de Deus. Isso é a resposta, Priscila, para toda vez que a gente se pergunta o que esse povo ia fazer no deserto. Atraído por uma pregação que chamava eles de raça de víboras. Ai de mim, se eu pregar um domingo aqui, raça de cobra, cascavéis, Jararacuçu. Ai de mim, domingo que vem isso aqui está meia dúzia. Mas as pessoas iam até João. Elas iam até ele. E a resposta está aí, Nivaldo. Porque elas viam nele
A justiça de Deus. Versículo 29 diz assim: tendo o povo, lá do capítulo 7 de Lucas, tendo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Eu te perguntei no início o que Cristo vê em você, agora eu te pergunto, o que as pessoas veem em você? O que de Deus te atrai? Atrai as pessoas até você. João chamava o povo de raça de ver. Quem vos ensinou a fugir dessa ira vindoura? Mas o povo está vindo lá, sabe por quê? Porque viam justiça de Deus. Querido, quando as pessoas veem justiça de Deus na sua vida, você pode ter a mais sincera das pregações, ainda assim, eles voltam para ouvir, porque eles percebem o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Justiça de Deus. As pessoas precisam ver Deus na sua vida. As pessoas precisam ver um pouco mais de Cristo na sua vida. E não é aqui na igreja não, porque aqui na igreja mostrar a justiça de Deus é muito fácil. É na sua casa, é na escola, é no trabalho, é na faculdade, é na rua, é no banco, é na lotérica, é na praça. Ficam uns evangélicos tumbando roda de truco em praça pública. Está lá que é rodinha de velho lá. Olha o zap aí, senhor. Chama truco, chama truco. Você está entendendo? Chama truco aí, senhor. Oh, não, senhor, você é crente. Toma vergonha dessa cara. As pessoas precisam ver a justiça de Deus na tua vida. Amém? Eu adoto, cadê a Juliana? Está lá atrás sentada. Eu adoto uma fala da Juliana num culto de adolescente lá atrás. Naquela primeira turma que ela disse assim: o lugar onde não cabe o seu Deus não te cabe. Lembra disso, Juliana? O lugar que não cabe o seu Deus não te cabe. Querido, quando você adota essa frase, você consegue entender que tipo de lugar você pode ir ou não. Cabe o meu Deus? Não, não cabe. Não vou. Pode ser o aniversário da minha sogra. Não vou. Você está entendendo? Pode ser a pessoa mais querida. Não vou. Não cabe, meu Deus. Porque tem contexto de balada. Aliás, a preguiça que eu tenho às vezes em Garatinga é que tudo que tem contexto social vira contexto de balada. Às vezes é uma coisa, não, dá para ir, bacana. Balada. Tem um showzinho, tem bebida, quando você vê, você está lá assim, ó. Você entendeu? Amém? Aliás, crente sofre, até para malhar, né, Dani? Até na academia é difícil. Não é, Tiago? Mas, educação física. Muda o roteiro lá. Assim. Ó, que tiver a maioria de crente, bota uns Fernandinho. Né? Amém? Se coloque de pé do teu lugar. Agora é para dar glória a Deus de pé. Pode dar glória a Deus, Edinho. Já deu na outra. O Leonel até levantou. Achei até que era Jesus Cristo, gente. Era o Leonel, levantou lá, tá falando, não, Jesus, tá vendo? Voltou sobre a... Ai, Deus. E eu fecho dizendo, João sabia quem Cristo era. No Evangelho de João, no capítulo 1, 29, depois de ser indagado pelos fariseus, sobre quem de fato ele era, se ele era o Cristo. E ele diz com todas as letras que não, eu não sou o Cristo. No versículo 29 ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Sabe o que João está dizendo? Vocês não sabem quem Cristo é, mas eu sei. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando você sabe quem Cristo é, quando você tem o que dizer sobre Cristo, Cristo tem muito a dizer a seu respeito. O quanto você tem de Cristo na sua vida define o quanto Cristo tem sobre você. É uma simbiose. Uma pregação antiga minha, eu falava da Galileia. A Galileia estava para Cristo, assim como Cristo estava para a Galileia. Se falava da Galileia, falava-se de Cristo. Se falava-se de Cristo, falava-se do Galileu. O lugar se identificou, o lugar interagiu, havia uma simbiose. É a mesma coisa, quem for do Clínica de Casal, vou dar um spoiler aqui, ó. Quem for do Clínica de Casal vai aprender isso. É a Sâmara do Tiago, o Tiago da Sâmara. Simbiose. É a Keila do Miqueias, o Miqueias da Keila. Quem é aquela menina que gritou glória a Deus no sexto tópico? A Idinha. A Idinha de quem? Do Marcelino. Que Marcelino? O Marcelino da Idinha. Você está entendendo? Simbiose. E Cristo espera isso de nós. É a igreja de Cristo. É o Cristo da igreja. Aleluia. Mas isso só acontece quando essa igreja sabe quem Cristo é. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Querido, que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Amém? Mesmo no momento de maior angústia de João, no cárcere, quando ele manda mensageiros até Jesus, é você mesmo. Ainda assim, ele não abriu mão da sua fé. Eu fico tentando imaginar, eu estava conversando isso com a Dani, as lágrimas de João Batista, quando o mensageiro voltou. João, os cegos veem, os paralíticos andam. Sabe o que aquele mensageiro está dizendo para João? João, tudo aquilo que você pregou sobre ele, está acontecendo agora. Você está entendendo? João talvez disse no seu coração, eu estou pronto para ir. Naquele momento ele não sabia de que tipo de morte ele seria cometido, mas talvez ele pudesse dizer, agora eu estou pronto para morrer, enforcado, decapitado, apedrejado, por morte natural. Eu estou pronto para ir, porque aquilo que eu preguei se cumpriu. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Querido, quem você é em Cristo, ou melhor, o que Cristo tem a dizer a teu respeito, esse é o X da questão aqui. Quando Cristo olha para você como cristão, o que Ele tem a dizer a seu respeito, como pai, como mãe, como marido, como cidadão, que viestes a ver na igreja, que viestes a ver na igreja um cristão sacudido pelo vento que não passa de um caniço, ou alguém que fala ao meu respeito, que viestes a ver. Pense nisso. Se Cristo tinha coisas a dizer a respeito de João, Ele tem coisas a dizer a respeito da igreja. Pense nisso. Curva a tua cabeça. Feche seus olhos. E reflita você mesmo
Que tipo de cristão você tem sido? Antes de nós encerrarmos, o que Cristo pode dizer sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família? Nós vamos terminar com essa reflexão. Ele tem coisas boas. Ele tem coisas boas a dizer sobre você. Se não, querido, mude o foco. Entre no caminho da restauração e da renovação em Cristo. Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre a vida de cada um de